Ok. Já estamos ao vivo. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Aqui é Celso Pancera, né, secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, ICTP.br. Pois bem, hoje é um grande dia para toda a comunidade científica e tecnológica do Brasil, o dia que nós estamos lançando a campanha pela derrubada dos vetos da Lei Complementar 177/21, que é a lei oriunda, né, ou seja, que teve como origem a votação tanto no Senado quanto na Câmara do PLP 135, que é a lei que reconfigura o funcionamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi aprovada no ano passado no Senado e na Câmara, que vocês acompanharam com a gente, uma série de debates e toda essa luta pela aprovação. Entretanto, a lei sofreu dois vetos que desconfiguram, né, todo o funcionamento da lei, e nós estamos, então, iniciando uma grande mobilização para a derrubada dos vetos, né, que se chama veto 02/21, que são os vetos à Lei Complementar 177. Né? O Congresso Nacional tem uma série de vetos de leis já acumuladas, né? São quase 400 dispositivos a serem votados. O nosso dispositivo, que é a lei, o veto 02/21, passa a trancar a pauta do Congresso no dia 4 de março de 2021. Então, é o prazo que nós temos para recolher mais de 1 milhão de assinaturas e fazer essa grande mobilização junto ao Parlamento brasileiro pela derrubada dos vetos. Então, esse grande lançamento desse abaixo-assinado, que já está disponível, nós vamos colocando os links para vocês ao longo do evento, também nos próximos dias. Nós organizamos o evento em 5 sessões, 5 blocos de fala. O primeiro será dos representantes das entidades científicas, o segundo bloco, a representação das instituições de ensino superior, no terceiro bloco, na terceira sessão, representantes da indústria e do ecossistema de inovação, depois os representantes dos profissionais de educação e da área de ciência, tecnologia e inovação. Por fim, a quinta sessão são os representantes dos estados, municípios e das fundações de apoio. E, ao final, a nossa grande Helena Nader, que fará a fala de encerramento desse evento. Né? Então, pedir a todos que deem ali o joinha, o like lá no YouTube, para que essa nossa transmissão ganhe uma dimensão grande pela internet. Ela ficará disponível depois do evento, obviamente, para a transmissão, para que todos e todas possam acessar. Né? Eu vou chamar já, então, os representantes da primeira sessão, né? Que são o Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, o Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a professora Cecília Leite, que representa aqui o Fórum das Unidades do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, as unidades científicas, Instituto de Pesquisa e as OS, e também a Flávia Calé, que representa aqui a Associação Nacional e é presidente dos pós-graduandos. Né? Então, pedir aí para que todos possam falar. O Rafael fala no último bloco, né, Rafael? E eu estou aguardando aqui, então, a Cecília entrar no ar. Né? Cecília já está aqui, mas ela não abriu a sua câmera. Né? Aqui está a Cecília presente conosco, diretamente de Brasília. Prazer tê-la conosco. Então, eu agora saio e fico deixando aqui a vocês nessa live e a primeira fala, então, do presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich. Luiz, é contigo. Olá. Nós estamos diante de uma situação crítica para o país. De fato, são várias situações críticas. Estamos no meio de uma pandemia. E nessa situação, a palavra ciência está aparecendo cada vez mais.
nós vemos como é que a ciência é importante para o país nessa pandemia. E vemos também as deficiências que o país tem nessa área, quando dependemos de outros países para insumos, para tecnologia, no sentido de curar os doentes, enfim, com uma indústria farmacêutica que se dedica em sua grande parte a genéricos, mas não faz inovação disruptiva. Isso é um reflexo de cortes sucessivos no orçamento. E o PL 135/2020, que agora virou a Lei Complementar 177, poderia ajudar muito a recuperação da ciência no país, a recuperação da inovação e a recuperação da economia, que depende da ciência e da inovação. No entanto, apesar do presidente da República ter, na manhã do dia 12 de janeiro, defendido a lei, o projeto de lei 135/2020, à noite ele vetou 2 itens fundamentais. Vetou o item que dizia que era proibido contingenciar os recursos para o FNDCT. Isso significa que, se essa lei vigorar, se os vetos não forem derrubados, o total de recursos para a pesquisa vai ser praticamente zero, com o contingenciamento que está sendo apontado. Então, é uma situação grave para o país, que ameaça o futuro do país e que coloca o Brasil numa situação internacional insustentável. Basta dizer que, embora o Brasil esteja entre as 10 maiores economias do mundo, ele está em 62º lugar no Índice Global de Inovação. Aqui na América Latina, nós estamos atrás do Chile, do México e da Costa Rica. Aliás, não por coincidência, foram os 3 primeiros países a iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19. Então, vocês veem que a inovação e o incentivo à ciência, o incentivo à inovação nas indústrias, está fortemente ligado ao bem-estar, à qualidade de vida da população brasileira. Nós precisamos, então, de recursos adequados para a ciência, para a inovação. O Brasil tem apenas 880 pesquisadores por milhão de habitantes. A média dos países desenvolvidos é entre 3.500 e 4.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Israel tem quase 9.000 pesquisadores por milhão de habitantes. De fato, são 8.250 pesquisadores por milhão de habitantes. É uma disparidade muito grande, que reflete uma grande desigualdade entre países, e o Brasil, infelizmente, está lá atrás. Nós precisamos aumentar o protagonismo internacional do país, nós precisamos de mais recursos para a ciência e inovação, pelo bem da população brasileira. Então, esse é o movimento que nós estamos fazendo e esperamos que o Congresso derrube esse veto presidencial, garantindo esses recursos para a pesquisa. Se você comparar os recursos a serem liberados com a dívida pública do Brasil, nós estamos falando de recursos da ordem de 1/1000 da dívida pública. Então, essa história de que a liberação do FNDCT vai causar caos financeiro é balela, isso não é verdade, né? Isso está sendo difundido pelo Ministério da Economia e não é verdade. Os recursos que vão ser liberados vão ter um retorno que é da ordem de 10 vezes o valor do investimento. Isso que está acontecendo em outros países e o Brasil também precisa disso. O FNDCT é como se fosse o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a ciência. E precisamos dele e precisamos de recursos adequados para que o país possa sair dessa crise, recuperar sua economia, evitar a fuga de cérebros e ter uma inovação disruptiva que privilegie a sociedade brasileira. Essa é a nossa luta e contamos com todos vocês para participar dela, assinando o abaixo-assinado, que pede a derrubada do veto aos nossos parlamentares, que, aliás, aprovaram por ampla maioria esse projeto. Judeu. Bem, bom dia a todos e a todas, e a todas as entidades que estão presentes, agradecendo a todos que estão nos assistindo e pedindo que vocês nos ajudem a divulgar essa campanha que começamos hoje pela derrubada dos vetos da PLP 135, como o Luiz mencionou. O Luiz fez as considerações mais gerais e eu vou me deter em 2 pontos fundamentais que eu acho importante a gente ter uma visão de o que nós devemos defender nesse momento. Em primeiro lugar, e o Luiz já avançou vários pontos, os principais argumentos que nós temos pela derrubada dos vetos. Primeiro, o absurdo completo de estrangular toda a ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Esses
essenciais para a ciência brasileira. Um segundo ponto é que não atende o interesse público, como o Luiz destacou, apesar disso ser colocado no veto do presidente da República. Não respeita as leis que destinam os recursos para a ciência e tecnologia e nem a Constituição Federal, no seu artigo 218, que diz que recurso para ciência e tecnologia, pesquisa científica e tecnológica é prioritária. Um outro argumento é que o FNDCT tem sido crucial para o Brasil, para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil ao longo das últimas décadas. Existem inúmeros exemplos que demonstram isso. Um outro ponto fundamental é que a manifestação do Congresso Nacional foi muito expressiva. Nós vencemos no Senado de 71-1 e na Câmara de 385-18, com votos de todos os parlamentares. Então, é fundamental e a gente está fazendo um esforço, mandando carta para todos os parlamentares, para que eles reafirmem o voto que já deram pelo PLP 135. Por outro lado, a derrubada dos vetos tem o apoio de todos os setores de ciência, tecnologia e inovação, das sociedades científicas, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e de outros ministérios do governo que dependem desses recursos. E um último ponto, um ponto dramático que nós estamos vivendo, é que seria catastrófico diante da crise sanitária, econômica, social que nós estamos vivendo. Essa decisão é muito ruim para a ciência brasileira e para o país como um todo, para a economia brasileira também. E eu queria destacar os argumentos que nós queremos agora colocar, as ações que nós estamos fazendo nesse momento. Em primeiro lugar, é fundamental a gente se convencer que nós vamos derrubar os vetos. Se a comunidade científica e tecnológica tiver uma mobilização grande, nós vamos derrubar esses vetos, porque nós tivemos uma manifestação muito expressiva do Congresso Nacional e ela pode se repetir. Então, nós estamos fazendo cartas aos parlamentares, nós estamos fazendo cartas também aos candidatos à presidência da Câmara e do Senado, cobrando o compromisso de que o projeto de lei seja colocado em votação, esses vetos sejam colocados em votação, e nós vamos nos lembrar daqueles que votarem contra o posicionamento da comunidade científica e tecnológica. Um outro aspecto que nós devemos também garantir é que logo que nós ganhemos essa derrubada dos vetos, e nós vamos ganhar, que os recursos estejam logo disponíveis e não sejam postergados, como costuma acontecer na área econômica. Portanto, é fundamental a participação de todos vocês nas mídias, nas redes sociais, fazendo os vídeos no Twitter, no Instagram. Então, nos ajudem. O abaixo-assinado hoje já está com 5.000 assinaturas e nós começamos ontem à noite. Então, nós vamos atingir 1 milhão de assinaturas, como fizemos no caso do CNPq. Então, a ajuda de cada um de vocês é fundamental. Nós vamos criar também grupos-tarefa em cada estado. Em cada estado, nós teremos entidades, setores sociais, instituições de pesquisa articuladas para pressionar os deputados e os senadores de cada estado. Então, nós vamos derrubar esses vetos. Não tem outra possibilidade para a ciência brasileira. Então, nós contamos com todos vocês e muito obrigado. Acho que sou eu, né, Irineu? Você, Cecília, por favor. Pois não. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, desejar um bom dia para todos que estão aqui participando. E como os meus antecessores já colocaram muito bem, eu queria focar em outros 2 pontos. Mas antes de começar, eu queria dizer que estou aqui representando os diretores das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e especialmente o nosso representante maior, que é o Ronald Scheller, que hoje não pode estar aqui, mas parece que está chegando. Mas, enfim, o que a gente gostaria de colocar enquanto esse fórum de diretores é que, sem dúvida alguma, o primeiro ponto é com a nossa comunidade. E essa articulação que está sendo feita tanto pela ABC quanto pela SBPC, e reforçar, não só através dos nossos pares e dos parlamentares, enfim, de toda a forma possível de divulgação para que consigamos esses 5 milhões, esse 1 milhão de assinaturas aí, que eu concordo com você, e a gente vai conseguir, mas que um outro ponto importante é que esse é um movimento de ciência para a vida, e que a gente fale não só com os nossos pares, a gente fale com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente tem contato. Por quê? Porque, se for pensar, esse é um momento extremamente oportuno para que todo mundo entenda a importância da ciência na vida de cada um. Não só na economia, na inovação, na indústria, mas na vida efetiva.
Se hoje a gente não tem respiradores, se hoje a gente não tem os insumos, não porque a gente não tem a capacidade de fazê-los, é porque a gente não teve condição, e a gente precisa mudar isso. E a gente precisa que a sociedade como um todo entre nessa campanha, porque isso não é uma campanha nem do Fórum, nem da SBBC, nem de nenhuma instituição apenas. É de todo o Brasil, de todo brasileiro, que começa a ter consciência da importância da ciência, da tecnologia, da academia, da pesquisa na sua vida, porque ela impacta, quer você tenha consciência ou não disso, ela impacta. E a dor nos ajuda a sentir com muito mais força toda essa verdade. Então, que a gente possa fazer essa campanha junto aos nossos pares e junto aos parlamentares, porque são eles que vão votar, e é muito importante que a gente esteja presente, reforçando a importância dessa assinatura, mas também com os nossos pares enquanto família, enquanto amigos, enquanto sociedade, porque é uma grande oportunidade para que o Brasil se mobilize mesmo em nome da ciência e da tecnologia pela vida, porque sem ela, com certeza, vai ficar muito mais difícil, como já está provado até agora, que assim tem sido. Então, que esse seja um momento de mudança. Essa pandemia veio também para que a gente tome consciência de muitas outras verdades que ainda não tinha chegado à tona, mas que esse seja o momento da gente demonstrar essa consciência a partir da nossa assinatura, da assinatura dos nossos pares e do convencimento da sociedade como um todo de que estamos trabalhando por todos e com todos, e que, portanto, é um movimento de ciência para a vida e todos precisam assinar essa petição. Então, agradeço a oportunidade, o Fórum dos Institutos de Pesquisa está junto e nessa toada de trabalharmos com os pares e com a sociedade em geral. Muito obrigada, e agora eu acho que eu passo a bola para a Flávia. Obrigada, Cecília. Bom dia a todos e todas que participam aqui desse ato hoje. Eu quero saudar a iniciativa de reunir a comunidade acadêmica, científica, os setores industriais, todos os interessados no desenvolvimento da ciência brasileira e na aprovação definitiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a derrubada dos vetos. A gente não se acomodou diante das dificuldades, muito pelo contrário, nós fomos à luta, a gente batalhou, criou condições de construir uma maioria no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, em defesa dos recursos da ciência, para evitar que esse ano a gente vivesse, e a gente ainda pode viver um apagão da ciência, a gente não pode ignorar isso, e no momento que a Covid expõe para toda a população e conscientiza toda a população da importância da gente ter uma ciência nacional pujante. E eu falo do lugar, especialmente dos jovens pesquisadores brasileiros, que têm enfrentado uma situação de muita falta de perspectiva, né? Que têm sofrido com desemprego, que têm sofrido com o abandono da carreira científica pela impossibilidade de conseguir se manter a sua formação. Estamos perdendo os jovens doutores brasileiros para o subemprego ou para a fuga de cérebros. Isso aqui é muito grave, a gente tem visto o que significa o Brasil, como disse a Cecília, a gente não está deixando de produzir insumos porque nós não temos capacidade. A gente tem um parque industrial complexo que está sendo destruído, a gente viu aí o que significa a Ford sair, a quantidade de empregos que a gente deixa de gerar no Brasil, a quantidade de dignidade que a gente consegue gerar para o nosso povo trabalhador. Então, investir na ciência significa a gente ter possibilidade de empregos para esses profissionais de alta capacitação, significa ter uma indústria pujante. Indústria pujante significa geração de emprego, de renda, de dignidade, de trabalho. E isso, sim, diz respeito ao interesse público. O interesse público ao qual se refere a justificativa do Ministério da Economia é o interesse público desse não debate sobre economia, desse debate interditado da economia, né? De que tudo gira em torno da questão fiscal, dos ajustes, mas pouco se debate a vida das pessoas e como que a gente gera um país soberano
diante das suas riquezas naturais, com capacidade de explorar em toda a sua potencialidade o que a natureza nos possibilita no Brasil, né? E não só sermos exportadores de commodities. Então, os jovens pesquisadores brasileiros devem se engajar nessa batalha da derrubada dos vetos, porque disso depende o nosso futuro. Em nenhum momento a gente abandonou o nosso futuro, em nenhum momento a gente deixou aqui de batalhar para que a ciência possa sobreviver e que a gente possa sair fortalecido de todo esse processo. Então, é fundamental que os jovens pesquisadores, que os pós-graduandos brasileiros se engajem nesse abaixo-assinado, que compartilhem com seus familiares, que compartilhem com os nossos colegas, porque essa é a forma da gente conseguir assegurar que procurem seus deputados, senadores, parlamentares dos seus estados, porque essa é a forma da gente conseguir enfrentar falta muito pouco, né? Derrubar esses vetos, a gente tem condição realmente e reverter esse cenário que a ciência se encontra. Então, essa é a convocação e eu quero chamar o próximo bloco, que é das entidades, dos representantes das instituições de ensino superior, e eu quero convidar para fazer, então, a primeira fala do próximo bloco, o professor Jorge Aldi, querido professor Jorge Aldi, da ABRUC. Muito obrigado, Flavinha. Bom dia a todos, bom dia a todas, em especial os dirigentes das entidades aqui representadas. Representando, então, não só a ABRUC, mas também o CRUB, em nome dos reitores, presidentes dessas duas entidades, o professor Ney Lázari e o professor Valdemiro Grensky, eu gostaria de me associar, né, nesse esforço que todos nós, das comunidades científicas, comunidades empresariais, sociedade civil, né, e uma parcela enorme do governo, estamos envolvidos, né? Essa crise sanitária, né, que nós vivemos, acho que deixa claro, né, fica muito claro, que a soberania de uma nação no século XXI é sinônimo, antes de qualquer outra coisa, do ciclo de desenvolvimento tecnológico, né, da ciência à inovação, né? A questão das vacinas, acho que mostra isso muito bem, né? Nós necessitamos de uma estratégia de ciência, tecnologia e inovação, mas além da estratégia de ciência, tecnologia e inovação, nós precisamos de recursos financeiros que sustentem essa estratégia, visando o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico do nosso país. As instituições comunitárias, as instituições filiadas ao CRUB, né, assim como as instituições de um modo geral, né, da área acadêmica, elas fazem um esforço enorme de fechar esse ciclo, que vai lá da educação, à ciência, à tecnologia e à inovação. Quando nós chegamos no final desse ciclo para abordar essa temática, né, o ecossistema nacional de inovação vinculado às nossas entidades não pode colapsar, né? A derrubada dos vetos do PL 135 é fundamental nesse sentido. É fundamental para a ciência, para a tecnologia e para a inovação do nosso país. É fundamental para o bem do Brasil. E, mais importante de tudo, é fundamental para o nosso povo, né? Para que nós tenhamos realmente um desenvolvimento social e econômico com soberania. E soberania, no século XXI, é domínio de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, muito obrigado e passo a palavra agora, então, ao Jadir, pelo CONIF. Bom dia a todos e todas. Quem fala aqui é o professor Eduardo Modena, reitor do Instituto Federal de São Paulo, representando o nosso querido presidente Jadir Pella, do nosso Conselho dos Reitores dos Institutos Federais. Eu gostaria de agradecer não só a oportunidade, mas principalmente a todo o trabalho desse grupo liderado pelo ex-ministro Celso Pancera, da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, por ter
trabalhado todo esse tempo, todo o ano passado e mais um pouco do anterior, né, nessa grande mobilização a favor da soberania do país e, mais principalmente, a toda a população brasileira. Então, indo direto àquilo que realmente nos traz aqui, né? Nós estamos aqui para sensibilizar a todas as comunidades que giram em volta da ciência, tecnologia, inovação e educação, para que nós façamos, né, um grande esforço de mobilização, não só em assinar esse abaixo-assinado, mas de mobilizarmos as nossas comunidades acadêmicas para que essa pressão, essa boa pressão, chegue aos parlamentares para que eles repitam, né, o entendimento e a votação, né, na aprovação do que foi o PLP 135, liberando, né, o texto original, que é tudo aquilo que as comunidades científicas e educacionais de inovação desejam, esperam. E gostaria de lembrar também que esse esforço, como foi feito, né, nas primeiras falas, é fundamental para que a gente tenha, primeiro, a garantia da vida, né? Com a vida, a gente pode voltar a trabalhar. Então, a economia, né, depende disso. As pessoas precisam estarem às ruas para poder fazer o seu trabalho, para gerar a riqueza do país. Mas o que eu gostaria também de relembrar, e fazendo esse recorte, né, muito brevemente, lembrando a todas as comunidades acadêmicas, a toda a comunidade dos institutos federais, perto de 660 unidades espalhadas no país inteiro, né, que adentram a esse mundo da ciência, tecnologia, inovação, da pesquisa, né, numa hora de total escassez de recursos. E gostaria de lembrar o seguinte, né, se nós chegamos a outras vacinas, se nós chegamos à excelência em outras áreas de pesquisa, petróleo, química fina, né, é porque tem um grande time, muitas e muitas pessoas que passam desde os estudantes da graduação, principalmente os da pós-graduação, como a Flávia Calé lembrou, porque a ciência, para termos um time, né, de excelência, nós precisamos ter muitas equipes de base. E a liberação desses valores, através do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, é fundamental para que toda essa grande árvore, ou ao contrário, grande pirâmide, né, de pesquisadores, cientistas, educadores, estudantes, gente ligada à ciência da indústria, né, dos setores das agências de fomento, né, dos centros de pesquisa, todo esse sistema, né, interligado sobreviva. Então, é fundamental que nós tenhamos essa sensibilidade de nos mobilizarmos a todas as nossas comunidades para que façam essa justa pressão aos deputados, aos senadores, e a gente derrube esses dois vetos, né, do que foi o PLP 135 e agora o projeto de lei 177. Então, fica esse apelo, né, com todas as argumentações muito bem colocadas pelo Luiz Davidovich, pelo Ildeu, né, pela Flávia e por todos os outros que seguiram, que me antecederam e com certeza os que vão me suceder. Então, eu fecho minha fala e eu tenho certeza que o Ildeu, né, colocou uma palavra de ordem
primordial. Vamos acreditar, porque nós estamos realmente muito perto. Eu acredito, né? Então fica essa convocatória, tá bom? Um grande abraço. Eu peço ajuda do Celso Pancera para que a gente chame o próximo colega que vai nos suceder. Por favor, Celso, me ajude aqui e faça essa convocação. É o Zanin, pode falar, Zanin. Reitor Rodrigo Zanin. Perfeito. Bom dia a todos. Na pessoa do ex-ministro Celso Pancera. Estão me escutando? Tá bom o som, né? Tá. Na pessoa do ex-ministro Celso Pancera, quero cumprimentar todos os colegas aqui presentes e dizer que, enquanto representante da ABRUEM, que é a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, nós não poderíamos estar de fora de um ato tão importante como esse, de um ato tão fundamental para a ciência e para a tecnologia desse país. Eu sempre costumo dizer que nós temos que avançar em algumas coisas, em algumas situações no país, e uma delas é a discussão de um sistema nacional de educação superior. Mas aqui, esse pano de fundo, que é o Sistema Nacional de Educação Superior, e organizado em cima da ciência e da tecnologia, ele tem um outro motivo fundamental, que é o financiamento. Nós não vamos avançar em sistema nenhum, nós não vamos avançar o país, nós não vamos conseguir dar continuidade a tudo aquilo que nós investimos em ciência e tecnologia nesse país, se nós não tivermos financiamento, se nós não tivermos condição de manter o financiamento da ciência e tecnologia. Eu penso que a Flávia deixou muito claro isso, a professora colocou a possibilidade da discussão da ciência, né? A professora Cecília colocou a perspectiva de luta pela ciência. Lutar pela ciência, nesse momento, é lutar pela vida. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós derrubarmos esses vetos. Nós chegamos no final do ano passado com motivo de comemoração, né? E do jeito que o Ideu deixou bem claro para nós aqui, a gente está perto, mas a gente precisa derrubar os vetos. A gente precisa garantir o financiamento da ciência e da tecnologia nesse país. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós derrubarmos esse veto, se a gente fazer com que esse projeto de lei seja colocado na íntegra do que foi aprovado no PL 135. Isso é fundamental para todas as universidades brasileiras. Isso é fundamental para aquelas universidades grandes que fazem a pesquisa de ponta, mas é fundamental também para aquelas universidades que estão no interior do país, que fazem o desenvolvimento regional. Nós não vamos conseguir avançar um país se nós não tivermos o desenvolvimento regional e o desenvolvimento nos grandes centros, como nós temos aqui. Isso só será possível se nós avançarmos na derrubada desse veto. Então podem ter certeza que, enquanto representante da ABRUEM, o abaixo-assinado vai ser encaminhado para todas as universidades que são associadas da ABRUEM. Eu tenho certeza que as outras entidades também farão o mesmo, e a gente vai conclamar a comunidade científica a derrubar esse veto e a fazer com que a ciência e tecnologia desse país possa de novo respirar, possa de novo olhar para um futuro mais próspero para a nossa ciência. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os reitores, representantes da comunidade universitária. E agora o bloco dos representantes da indústria de ecossistemas de inovação, Giana Sagazzi pela CNI, o Francisco Saboia da Amprotec e Gesil Amarante da Fortec. E a Giana começa esse bloco, então, falando. Na sequência, nós teremos o Saboia e depois o Gesil. Bom dia a todos, a todas. Estamos muito contentes de participar, né, desse movimento pela derrubada do veto ao PL 135.
de 2020, a Confederação Nacional da Indústria, a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, nós contribuímos tecnicamente com a formulação desse PL, né, no sentido de que essa já era uma discussão nossa sobre como tornar o fundo mais eficaz e assegurar que esses recursos sejam de fato utilizados na sua finalidade, né, que é o fomento à ciência, tecnologia e inovação. Nos engajamos fortemente, tanto no movimento para a retirada do FNDCT da PEC os fundos, quanto também na aprovação do PL no Senado, na Câmara, e agora também estamos trabalhando fortemente por essa derrubada. No caso da CNI, nós estamos articulando com as federações de indústria dos estados, que elas também pedindo que elas articulem as suas bancadas. E nós aqui em Brasília também estamos fazendo conversas com os senadores, com os deputados, explicando a importância de que esse veto seja derrubado, uma vez que ele é fundamental para tornar o fundo, de fato, eficaz, né? Que ele possa, de fato, cumprir a sua missão, que é de fazer o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no país. Nós acreditamos que a ciência, tecnologia e inovação ela é fundamental para que o Brasil possa superar as crises de saúde econômica, social que estamos vivendo e para que a gente possa voltar a crescer, né? Gerando, assim, empregos de qualidade e boas condições de vida para a sua população. Entendemos que a ciência, tecnologia e inovação, essa área é estratégica para o desenvolvimento do Brasil, assim como é em outros países, né? E aí, aqui eu posso dar vários exemplos dos países da OCDE, dos Estados Unidos, especificamente, da China, de Israel, e também de países em desenvolvimento, como a África do Sul, Índia, né, que têm reforçado as suas políticas de ciência, tecnologia e inovação no longo prazo e aportado mais recursos para a pesquisa e o desenvolvimento, reconhecendo que essa área é, de fato, a área que vai gerar o desenvolvimento dos países, né? Então, com isso, eu quero dizer que a CNI está junto com as outras instituições, trabalhando fortemente, e entendemos que a aprovação, a retirada do veto, ela responde, então, ela vai ao encontro do que está previsto na nossa Constituição, que é que o Estado fomente a ciência, a tecnologia e inovação. Então, é fundamental, né, que trabalhemos juntos pela derrubada do veto do contingenciamento. Obrigada. Bom, acredito que seja eu agora, né? Pela sequência, me parece... Sou eu, Jesus? Sou eu. Ok. Bom, gente, bom dia a todos. Meu nome é Chico Saboia, presidente da Amprotec. E nós nos somamos aqui a essa grande frente, essa grande mobilização nacional pela derrubada dos vetos ao PL e agora a nossa LC 177, em favor do FNDCT e rumo a 1 milhão de assinaturas no abaixo-assinado, que aqui já foi comentado. Ao início da fala do Luiz, aliás, um pouquinho sobre a Amprotec, né? Talvez alguns até não entendam muito bem a Amprotec. A Amprotec é uma associação que foi fundada em 1987 e que congrega cerca de 350 instituições que são promotoras de negócios inovadores, negócio em especial de base tecnológica, startups, etc. A Amprotec tem no seu rol de associados parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, espaço de coworking, institutos de ciência e tecnologia, universidades, enfim,
é uma daquelas instituições que fazem o meio-campo entre a produção do conhecimento científico e a implementação na ponta, a sua conversão do conhecimento em soluções para necessidades da sociedade. O Luiz Davidovich falava ao começo de um dos paradoxos que esse Brasil apresenta, e isso é parte dos pilares fundamentais da proposição da Amprotec. Esse paradoxo é aquele segundo o qual o Brasil é a 10ª economia do mundo, é a 14ª produtora de conhecimento científico, mas é apenas a 62ª economia em termos no ranking de inovação. E pior, Luiz, nós somos próximos do 100º lugar do ponto de vista da competitividade global, né? Isso é uma condição desonrosa e é um paradoxo que somente se explica pelas lacunas que a gente tem no Brasil quanto a políticas de longo prazo de ciência, tecnologia e inovação. Então, por isso que se torna mais necessário, mais fundamental ainda, a gente aprovar, derrubar os vetos e aprovar na íntegra, restaurando o espírito original do PL 135, para que a gente venha a ter ambientes com uma perenidade quanto à sua política de longo prazo, porque os ambientes de inovação são fundamentalmente isso, são espaços de formulação, articulação e implementação de estratégias de desenvolvimento de longo prazo baseadas em inovação. Como nós não temos mais recursos que apoiem os ambientes de inovação, essa é certamente uma das explicações pelas quais o país fica nessa condição tão desonrosa e paradoxal, já mencionada aqui por pelo Davidovich, e pelo que eu trago aqui como um ponto fundamental de estruturação do pensamento e da estratégia da Amprotec. Dessa maneira, entendendo que sem recursos não há desenvolvimento científico e tecnológico, sem recursos, portanto, não há futuro para o país, isso vale para épocas de pandemia, mas vale para qualquer momento e contexto, nós nos somamos à Amprotec a essa grande corrente nacional pela derrubada dos vetos e pela busca do 1 milhão de assinaturas no nosso abaixo-assinado, para que nós criemos uma força política e uma corrente de pressão que possa fazer chegar ao Congresso Nacional, que é a representação da vontade popular, a visão da sociedade quanto à importância da derrubada dos vetos e da garantia de recursos perenes para que o Brasil venha finalmente a ter condição de formular e financiar a implementação de políticas de longo prazo. É isso. Em nome da Amprotec, deixo aqui um abraço a todos os organizadores. Mais uma vez, parabéns a Celso Panceira pela liderança e muita firmeza com que conduz esse processo. Um bom dia a todos. Eu acho, Gesil, que agora é contigo, na sequência das falas. Perfeito. Obrigado, Chico. Obrigado a todos. Saúdo a todas as entidades participantes. Meu nome é Gesil Amarante, sou presidente do Fortec, o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Esses gestores que trabalham em universidades, em institutos, em empresas, em órgãos públicos, fazendo justamente essa ponte entre os vários setores que compõem o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. País algum na história tornou-se desenvolvido e competitivo sem uma estratégia sólida de ciência, tecnologia e inovação. E mesmo o Brasil tem os seus principais casos de sucesso econômico resultantes de investimentos contínuos, né, com o uso planejado de conhecimento científico e tecnológico, resultando em inovação que salva vidas e que cria riquezas, valor e empregos. Essa estratégia de ciência, tecnologia e inovação depende de fluxos razoavelmente estáveis e previsíveis de financiamento, que, quando é interrompido, demora muito mais tempo para se recuperar e gera muito mais prejuízo que a suposta economia de recursos que muitas vezes se prega na hora de justificar cortes. Cientistas, engenheiros, tecnólogos, professores, estudantes, gestores de inovação e transferência de tecnologia, tanto do setor público quanto do setor privado, precisam continuar trabalhando juntos para o Brasil. Seus esforços serão em muito prejudicados com os cortes frontalmente contrários ao interesse público, que, se não caçarmos esses vetos, continuarão a ser feitos por um setor do governo que talvez não tenha se mostrado capaz de perceber
o que ocorre no mundo e mesmo aqui. A conta é clara e a história é clara. Não haverá estratégia viável de ciência, tecnologia e inovação se não protegermos o investimento em ciência, tecnologia e inovação. O FNDCT é parte fundamental desse investimento no Brasil. E nós pedimos aos parlamentares, protejam o Brasil. Casse os vetos que impedirão o Brasil de ser capaz de resolver os seus desafios, presentes e futuros. O Fortec e as demais entidades aqui, representantes dessas entidades, representantes de setores importantes no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, pedem aos parlamentares e pedem às pessoas que os assessoram, que confirmem o seu voto e cassem esses vetos. Obrigado, né, e passamos aí ao próximo bloco de representantes, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão nos acompanhando. Eu sou Enio Pontes, sou professor da Universidade Federal do Ceará, diretor de Ciência e Tecnologia do PROIS Federação, e nós do PROIS Federação, nós abraçamos com muita dedicação toda a luta em prol do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que está sob a coordenação do ICTP.br, e cabe aqui destacar a brilhante liderança do nosso amigo Celso Pancera, por termos muito claro que é um instrumento fundamental para o avanço da pesquisa científica no nosso Brasil, a qual tem a universidade pública, a Universidade Federal, a sua grande força motriz, tendo em vista que é a universidade ela é responsável por mais de 90% da produção científica nacional. Então, o FNDCT ele foi fundamental para a implantação dos cursos de pós-graduação no Brasil e para a institucionalização da pesquisa nas universidades públicas brasileiras, especialmente nas universidades federais, que são a principal plataforma de lutas e representatividade do PROIS Federação. O FNDCT ele é um instrumento de integração da ciência e tecnologia com as políticas de desenvolvimento nacional, viabilizando investimentos em projetos de áreas estratégicas como a energia, saúde, indústrias, e assim ele contribui diretamente para a qualidade de vida da população. O fundo ele é determinante para que a produção industrial nacional seja competitiva a nível global, e assim ele possibilita a estruturação tecnológica e o desenvolvimento da inovação no Brasil. São diversos projetos, muitos projetos e programas estratégicos que estão vinculados com o FNDCT e, diante dos desafios do mundo contemporâneo que está passando no mundo hoje, né, tais como o acesso à água, geração de energia limpa, prevenção climática, crescimento sustentável, o investimento em ciência, tecnologia e inovação, ele passou a ser uma questão de sobrevivência. Esses desafios, esses novos desafios do mundo global, eles ficaram muito evidenciados com o advento da pandemia e em que a ciência foi colocada e tem se apresentado como a principal salvaguarda, né, e a grande esperança da humanidade para que tenha dias melhores. Então, os tempos eles estão aí a mostrar de maneira muito clara e de tal forma que se possa dizer também dolorosa, né, muito dolorosa, que sem ciência não há sobrevivência, sem ciência não há desenvolvimento. Então, esse é o momento de aproveitarmos o protagonismo da pauta científica para a gente consolidar o espaço que a agenda científica ela tem conquistado no Brasil. A derrubada dos vetos, com a vedação do contingenciamento dos recursos do FNDCT, ele é importantíssimo, ele é essencial para a gente garantir a continuidade das pesquisas, a preservação das instituições científicas no Brasil, e assim podermos construir um futuro em que teremos uma economia pungente, uma sociedade sustentável e um desenvolvimento social referenciado nos avanços do século XXI. Muito obrigado a todos. Seguindo a palavra, Fernando Moraes, CNCT.
Bem, muito obrigado. Eu estou aqui um pouco com dificuldades, porque na hora H caiu a minha internet. Eu estou falando agora pelo celular, completamente fora do padrão. O SINDICT está nessa luta desde longa data e participou da primeira fase da defesa do FNDCT e tudo mais. E o que o SINDICT tem a dizer é que ele está fazendo um esforço muito grande de divulgação, primeiro, do abaixo da live, dessa reunião, dessa live, para toda a sua base e também fazendo uma espécie de corpo a corpo virtual, colocando nos sites, mas também passando mensagens e cobrando da base. Somos 2.600 filiados, 4.000 e poucas pessoas na nossa área de atuação, insistindo para que assinem o abaixo-assinado, porque o momento agora é esse. Nós temos que chegar a 1 milhão de assinaturas e, chegando a esse 1 milhão de assinaturas, vamos ter que partir também para a abordagem, isso falando em termos de sindicato, a abordagem dos parlamentares. Pegarmos os parlamentares de nossa região, são meia dúzia de parlamentares, mas são importantes, e vamos pressioná-los a derrubar esse veto, que é a nossa luta agora, e mobilizando esse pessoal, dizendo que é uma luta muito mais que pela ciência e tecnologia. A luta é pela vida do ser humano, luta pelo Brasil, luta pela humanidade, porque a CIT não seria somente fazer uma vacina. Hoje, o mais importante, primordial, é a vacina, mas tem muito mais coisas, inclusive meio ambiente, que também influi num contexto maior. Eu já encerro e passo a palavra para o José Benito Yaritzo, que vai falar pelo fórum, que representa atualmente cerca de 20.000 servidores, e as entidades são 28 entidades que fazem parte do fórum, e elas estão divulgando nas suas bases. Benito. Só para avisar que mudou a ordem, agora vai ser o Roberto Muniz, e a gente ficou para depois. Perfeito. Roberto. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui Celso Pancera, e na figura dele a todas as entidades que estão aqui presentes nesse ato virtual pela derrubada dos vetos à nova lei do FNDCT. Eu queria ser breve e dar um recado para vocês, não só dizendo o que nós, do Sindicato Nacional dos Gestores em CIT, está fazendo, mas da visão que nós temos desse momento dramático que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento bastante dramático. Dramático não só no país, porque a pandemia é uma pandemia, um evento mundial, mas no Brasil ela se tornou mais dramática ainda, porque nós temos um governo que não está trabalhando efetivamente para acabar com a pandemia. Ao contrário, ele tem sido incompetente, para não dizer outra coisa, no combate a essa pandemia, e isso se dá em boa parte porque é um governo que nega a ciência. Na prática, ele vem negando todos os avanços do conhecimento científico e naquilo que a ciência pode contribuir para acabar com essa pandemia, para diminuir o número de mortes, para salvar vidas, para reestruturar e transformar a economia brasileira. Esse governo está tão descolado dos anseios da sociedade brasileira, que o Congresso, que era considerado um dos congressos composto pela uma maioria de conservadores, uma composição das mais conservadoras, aprovou, em sua ampla maioria, uma nova lei para o FNDCT. E, ao aprovar essa nova lei para o FNDCT, o Congresso teve a consciência de responder aos anseios da sociedade e de perceber a importância da ciência e tecnologia, não só nesse momento em que a gente precisa desenvolver tecnologias, conhecimentos novos para combater a pandemia, mas para resolver os problemas brasileiros. O Congresso entendeu isso, mesmo tendo uma maioria conservadora, mesmo com a base do governo lá, e o governo, representado pelo o presidente Bolsonaro, veta 2 artigos dessa lei. Ao vetar isso, ele praticamente transforma a nova lei do FNDCT em letra morta, porque retira a capacidade
do FNDCT injetar dinheiro diretamente na pesquisa ainda este ano e no próximo ano, né? Houve conquistas? Houve. Né? O FNDCT passou a ser um fundo contábil e financeiro, mas sem dinheiro novamente, porque ele pode estar sendo contingenciado. Ao retirar isso, o governo está assinalando que ele continua na sua política de desmonte do sistema de CIT, que ele não está dando importância à ciência e tecnologia, que a ele não interessa o desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia, de inovação para superar os problemas nacionais. É contra isso que nós estamos lutando. É contra isso que o SINDI-GCT vem brigando diuturnamente, ou seja, pela manutenção, pelo aprimoramento, pela expansão do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, pela valorização da CAPES, pela valorização do CNPq, dos institutos de pesquisa do MCTI, do próprio Ministério, que está sem recurso e quase não faz nada, né? Contra esse negacionismo à ciência. Agora o governo vem falar, né, na figura do ministro de Ciência e Tecnologia, em desenvolvimento de vacina. Ora, isso já devia ter sido feito muito antes. Não que nossa ciência não tivesse capacidade para fazer isso, e tem, mas o governo preferiu apostar em procedimentos outros, que achava que era fundamental para combater a pandemia. Nada baseado em ciência e tecnologia. Vamos à luta, vamos brigar para derrubar esse veto. Contem com os servidores, com os gestores de ciência e tecnologia nessa luta. Nós vamos vencer. Obrigado, bom dia a todos. Eu passo a palavra para o Benito, nosso companheiro do fórum, e depois a Bia. A ordem sou eu mesmo? Tinha uma mudança de ordem. Acho que sim, Benito, mas sinta-se à vontade. Tem uma mudança, mas não tem problema, Benito, se você quiser falar primeiro. Não, quero não, por favor, damas primeiro, sempre. Tá certo, Benito, depois eu passo para você, obrigada. Olá para todos, bom dia Celso, bom dia aos demais presentes. Estou representando aqui os empregados da FINEP, queria cumprimentar os colegas da FINEP também. E o nosso assunto aqui hoje é a questão dos vetos do PLP 135, que hoje é a Lei Complementar 177, que foi vetada pelo presidente Bolsonaro com a argumentação de ser de interesse público. Interesse público, para a gente, é um país desenvolvido, é um país com uma ciência forte, é um país soberano. Não é um país que não consegue entregar vacina, que faltam insumos e que você perde empregos de qualidade para outros países. Então, assim, não tem sentido essa argumentação de interesse público, não tem sentido essa argumentação de dívida pública, que é um valor ínfimo em relação à dívida pública, não resolve questão da dívida pública e prejudica o nosso país de uma maneira enorme, porque nos tira a oportunidade de reverter uma crise de saúde pública, que é a questão do Covid, mas também uma crise de retomada de investimentos que vão ter que ser feitos em economia, em inovação, para você poder recuperar o nosso país dos efeitos da pandemia. E essa estabilidade de recursos que vem do FNDCT, a hora que você conseguir a derrubada desses vetos, é muito importante, porque você começa a ter um volume grande de recursos e uma estabilidade. Você sabe que vai ter aquele dinheiro de um ano para o outro. Você pode planejar o que você vai ter de ciência e tecnologia no país, né? Pode estabelecer projetos prioritários, pode traçar estratégias de desenvolvimento. Então, é muito importante, nesse momento, mais do que nunca, né? Independente da pandemia, ciência, tecnologia e inovação é importante em qualquer país, a gente vê isso, mas no momento de pandemia isso é mais grave ainda. E a gente, quando olha para os nossos vizinhos, né? Olha para os Estados Unidos, olha para Israel, a gente está vendo o pessoal lá sendo vacinado de uma maneira ampla e a curva já regredindo, quer dizer, uma oportunidade que a economia seja retomada. E a gente vê aqui o negócio enrolado, o presidente colocando mensagens dúbias, se colocando contra a ciência. Então, assim, é muito importante que, nesse momento de hoje, a gente tenha uma postura clara junto aos deputados,
né, e senadores que a gente tem, que são a fonte que a gente tem hoje de virada dessa questão da ciência no Brasil, que a gente acione essas pessoas para tentar a derrubada desse veto. Queria pedir também pela assinatura do abaixo-assinado que está sendo colocado pela derrubada dos vetos, tá? do PLP 135, que as pessoas assinem, divulguem para suas famílias, que divulguem nas empresas. Eu acho que é um momento ímpar de oportunidade, de reconhecimento da sociedade da ciência. Então, que se faça uma divulgação ampla disso. Tá? Então, desejo a todos sucesso, estou bastante otimista, acho que a gente tem grandes chances de derrubar esse veto e vamos em frente juntos trabalhando pela derrubada. Queria agradecer e eu vou passar para o colega, Benício, não é? José Bento. Obrigado. Obrigada, José. Obrigada por me ceder, tá? Não, por ser tão gentil. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, em nome do Fórum de Ciência e Tecnologia, eu gostaria de saudar essa iniciativa de unidade, né, de várias entidades científicas, sindicatos, associações da área de ciência e tecnologia, das mais diversas áreas, saudar essa unidade na figura do ex-ministro Celso Pancera, dizer que o fórum que representa, que congrega, né, as entidades sindicais dos trabalhadores das carreiras de CIT, que é uma carreira estratégica na área, que está presente em vários institutos de pesquisa, em vários ministérios, que o fórum apoia a derrubada dos vetos do presidente da República ao projeto de lei 177. A gente entende que é uma primeira grande batalha contra um desmanche que está em curso da ciência e tecnologia. A gente conseguir derrubar esses vetos e garantir recursos, os recursos do FNDCT, que são recursos destinados à ciência em sua origem, dão a gente um pouco mais uma capacidade de respirar num momento muito difícil. Essa unidade é muito importante porque esse é o primeiro passo, a gente entende. A gente precisa lutar pela ciência e a gente precisa construir um discurso que transborde dessa grande unidade e chegue à sociedade em defesa da ciência e tecnologia. Porque eu acho que nunca antes, nos últimos anos, pelo menos, foi tão clara a importância da ciência e tecnologia para o mundo, para a humanidade como um todo. E nunca, infelizmente, nesse país, tão perversamente, essa coisa clara, essa realidade que está estampada na nossa frente, foi tão atacada por uma questão de opção política, de posicionamento político do governo. A gente tem que travar uma batalha com a sociedade, a gente precisa convencer os nossos pares, as trabalhadoras e trabalhadores dos sistemas, os acadêmicos, a sociedade civil, e a gente precisa convencer a população de que ciência é importante. Fazer aqui o papel que outros países, até ideologicamente, né, considerados exemplos da presidência da República e de seus aliados, como os Estados Unidos, como a União Europeia, têm feito, que têm dito que ciência e tecnologia são saída para a humanidade, para a questão sanitária, mas também para a crise. Os investimentos em ciência e tecnologia estão sendo discutidos em fóruns maiores, 4% do produto interno bruto da OCDE, 4% do produto interno bruto da União Europeia, investimentos, e a gente aqui está discutindo o FNDCT, mas não pode ser só, né? É muito importante que a gente assine o abaixo-assinado, que a gente lute e prepare para dialogar com a sociedade. A sociedade precisa comprar essa luta, porque essa luta também é dela. Então, passar o abaixo-assinado para os nossos pares, passar o abaixo-assinado nas nossas bases, mas também para o vizinho, para o amigo, pressionar os parlamentares é fundamental, porque é uma luta por prioridades. E qual é a prioridade que a sociedade brasileira quer ter? A ciência é uma prioridade pela sociedade. A gente precisa definir essa prioridade como a necessária, a clara, porque o que acontece hoje é o governo dizer que o FNDCT, vetar os recursos do FNDCT, contingenciá-los, é do interesse público, é muito estranho, quando no começo da pandemia o mesmo governo liberou, com silêncio conivente de boa parte da imprensa, 1 trilhão e 300 bilhões para o sistema financeiro. E também é muito estranho a gente ter que estar aqui disputando o óbvio, quando a gente sabe que os recursos do CNPq, que estão previstos orçamentariamente esse ano, se nada mudar, para projetos de pesquisa e desenvolvimento, são 22 milhões de reais. 2/3, ou um pouco maior, né? 1/3 maior do que os recursos gastos, segundo o informe da grande imprensa ontem, com
leite condensado na presidência da República. A gente precisa levar a ciência a sério, a gente precisa transcender, essa unidade é muito importante, mais por nós estarmos unidos, mas por fazer a construção de um discurso em contrário, que chegue na sociedade, da necessidade do investimento público em instituições públicas de pesquisa, em universidades, em institutos de pesquisa, em centros de fomento. É isso, eu saúdo as companheiras e os companheiros mais uma vez e passo a palavra ao próximo bloco, a próxima fala é do Pelegrino. Agradeço a presença de todos em nome do Fórum. Estamos juntos na luta. Bom dia a todos, todas. É também uma grande honra estar aqui junto com todos os companheiros dessa grande frente pela ciência, pelo conhecimento do nosso país. Saúdo a todos individualmente, na pessoa do também ex-ministro Celso Pancera. Eu sou Fernando Pelegrino, eu sou diretor da Fundação Coptec, da UFRJ, sou presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa e às instituições de pesquisa, em geral. Somos 140 entidades apoiadas por 88 fundações de apoio do Brasil inteiro. Trago a nossa reiterada palavra de apoio a esse movimento. Como todos sabem, estamos vivendo um momento de grande tragédia humana, de grande tragédia sanitária, levantando uma bandeira que poderá nos salvar, nos redimir desta tragédia, que é a bandeira do conhecimento e da ciência. Resgatar o FNDCT é promover a ciência e o conhecimento, é promover o desenvolvimento de vacinas, é promover o desenvolvimento de insumos, de testes, é promover a reindustrialização desse país. Esse é um país que decaiu em sua produção industrial para 11%, quando isso era mais ou menos o que a gente tinha na década de 40. Proporcionalmente, somos o mesmo país de 1940, graças, ou melhor, devido a esse desinvestimento que nós fizemos na nossa plataforma industrial. Saúdo os empresários na pessoa da Giana, todos aqueles que se juntaram a nós nessa campanha, porque sabemos que o FNDCT pode significar indústria, e indústria pode tirar esse país da periferia e caminhar ele para o centro do mundo, das economias mais importantes tecnologicamente do mundo. Também o FNDCT é educação de qualidade, é educação técnica, aqui é representada por vários reitores. O FNDCT são mais cientistas para o Brasil, o nosso índice é 8 vezes menor do que deveria ser o número de cientistas para um país desse tamanho, e é também o Brasil da soberania que esse FNDCT pode trazer. Muitos já falaram, mas soberania também não é a bravata de dizer que nós somos soberanos. Soberania é autodeterminação. Nós somos interdependentes de vários países, como todos se observam na questão da vacina, mas nós queremos sermos autodeterminados, escolher o nosso caminho. E quem escolhe o caminho deve ter suas ferramentas para isso. E uma das ferramentas essenciais nesse mundo moderno é exatamente a ciência, a tecnologia e o conhecimento. Isso nós não temos. Portanto, o resgate do FNDCT é a autodeterminação do nosso país. Por isso que eu conclamo e peço, em nome do Confige e em nome de todos, que os deputados, senadores, deputadas e senadoras pensem até nas suas famílias, pensem nos seus amigos. O que está em jogo é a vida do semelhante e do concidadão. Portanto, a derrubada do veto do PLP 135, feita em hora errada, por uma mão errada, pela Presidência da República, praticamente quebrando as pernas desse projeto, tirando 2 itens super importantes, realmente é uma missão da consciência nacional. Eu não vejo outra missão nossa como parte dessa comunidade brasileira dos intelectuais, dos cientistas, do que a de sermos porta-vozes da consciência nacional. Como os advogados foram na ditadura militar, eu tenho a impressão que papel semelhante nós temos hoje, de sermos os porta-vozes da nossa consciência nacional por um país justo, e, portanto, eu peço que derrubemos os vetos, assinemos o abaixo-assinado e lutemos cada vez mais unidos por um país melhor. Deixo aqui a palavra
de estímulo, de apoio a todos, em nome do CONFIS, do Conselho Nacional das Fundações de Apoio, e convido o companheiro Ideraldo, né, que vai nos dirigir a palavra nesse momento. Muito obrigado a todos. Ideraldo, é você. Bom dia a todos. Aos que me ouvem, bom dia. Tá saindo o vídeo? Não tô vendo. Estou falando em nome do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes e Humanas. O Instituto, juntamente com a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, representa os municípios nessa questão do desenvolvimento da ciência e tecnologia para os nossos municípios. E nós vemos com grande entusiasmo a aprovação do FNDCT, para que ele se torne um fundo contábil financeiro e que não possa ser contingenciado. Então, a expectativa de aprovação sem vetos desse projeto existiu, mas chegamos a esse ponto agora de ter que derrubar os vetos. E nós conclamamos, então, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, os nossos amigos da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes a participar desse processo de derrubada desse veto, a contribuir assinando o abaixo-assinado e a mobilizar os nossos municípios a estarem participando desse processo, porque sem o desenvolvimento de ciência e tecnologia para os municípios, nós não vamos ter uma vida melhor para as pessoas, né? Nós sabemos que é nos municípios que as pessoas estão lá sofrendo, estão lá passando pelas dificuldades da Covid nesse momento, né? E precisam de ciência e tecnologia chegando até as cidades. Nós acreditamos que o FNDCT é um importante instrumento para o desenvolvimento dos nossos municípios, da ciência e tecnologia dos nossos municípios, e o trabalho da rede vem sendo nessa linha, ou seja, de aglutinar pessoas que acreditam por meio da ciência e tecnologia. A gente pode melhorar a vida das pessoas, a gente pode criar municípios que consigam entregar qualidade de vida no futuro. E esse futuro depende, sim, de ciência e tecnologia, depende de investimento em ciência e tecnologia, principalmente, e o FNDCT é esse canal de investimento. Além disso, assim, quero deixar aqui minha saudação, o agradecimento ao ministro Celso Pancera por essa organização e coordenação dessa frente, né, desse fórum em defesa do FNDCT, e também aos nossos parceiros, o nosso presidente da rede, André Gomide, Carlos Freis, nosso secretário-geral, todos os demais parceiros que estão atuando junto com a rede, e deixar aqui a nossa saudação, nosso abraço e conclamar a todos a participar desse processo em defesa do FNDCT, né? Da derrubada dos vetos. Nós precisamos disso, porque isso é muito importante para a ciência e tecnologia. Um abraço a todos. Chamo o Odi Dalagostin, representante do CONFAP, para que ele possa trazer a sua palavra. Bom dia a todos. Eu sou, então, Odir Pelagostin, presidente da FAPERGS e do CONFAP, do Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa do país. Eu represento 26 FAPES e a importância do FNDCT para o sistema de ciência e tecnologia é muito grande. O CNPq depende desses recursos, né, para poder apoiar inclusive, parceria com as FAPES. Programas como o Pronex, Pronem, PPP, entre outros, são programas do CNPq executados em parceria com as FAPES. Há 5 anos, o CNPq não tem recursos para dar continuidade a esses programas. O próprio INCT, que também é uma parceria entre CNPq, CAPES e FAPES, está ameaçada, a continuidade dos INCTs está ameaçada, sem um fortalecimento do orçamento do CNPq, que, por sua vez, depende muito do FNDCT. Portanto, eu não quero aqui ser repetitivo e destacar o que outros já falaram, eu só quero somar e dizer
que é fundamental para todo o país esse fortalecimento da ciência e tecnologia. É de extrema importância para o progresso da sociedade, né? Para nós sairmos desse nosso subdesenvolvimento. E eu vejo que é uma quantidade de recursos que, para o orçamento da União, é tão pouco, que realmente não faz sentido o governo bloquear esses recursos, o governo sucatear o sistema de ciência e tecnologia do país, né? Por isso é importante, e por isso eu acho que é fácil de sensibilizar os nossos parlamentares a derrubar esses vetos. Eu acho que nós temos aqui uma soma de esforços muito grande, e com a capilaridade que nós temos nos estados, nós precisamos, né, chegar até os nossos parlamentares, os parlamentares de cada um dos estados, mostrar para eles, ou reforçar, eles já sabem, né, mas nós precisamos reforçar que é fundamental a derrubada desses vetos para que a gente possa ter um país melhor, para que a gente possa ter um sistema de ciência, tecnologia e inovação que realmente dê a sua contribuição ao país. No sistema atual, com a escassez de recursos, a escassez de investimento em ciência e tecnologia, o que nós estamos presenciando é o sucateamento de laboratórios, de grupos de pesquisa, é a evasão de cérebros, né? Diariamente a gente fica sabendo de pesquisadores altamente qualificados, né? Recursos humanos altamente qualificados deixando o país porque aqui não estão encontrando oportunidades. Portanto, é fundamental que a gente trabalhe de forma bastante incisiva nesses próximos meses para garantir a derrubada desses vetos. Eu agradeço a oportunidade e eu passo a palavra agora ao Eduardo, que é o presidente da Undifes, reitor da Universidade Federal de Goiás. Eduardo. Ok, muito obrigado, Odir. Saudar aqui meu amigo e chefe, Celso Panceira, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele era ministro. Saudar todos que estão aqui presentes, né? Helena, Luiz Davidovich, Jorge Aldi, que esteve aqui conosco há pouco mais de uma semana, saudar a Giana, enfim, saudar todos que fazem parte aqui dessa reunião, e dizer, eu vou fazer coro exatamente ao que foi dito antes. Eu queria colocar 2 pontos que são, na minha opinião, fundamentais, né? A ciência brasileira literalmente está fazendo um milagre nesse ano de 2020 e 2021. Né? O que os nossos pesquisadores estão fazendo no enfrentamento da Covid e em outras áreas estratégicas e essenciais para o país é algo inimaginável. Mas a pergunta que fica é até quando essa turma vai resistir e trabalhar com essas condições que estão sendo dadas, né? Os laboratórios estão em pleno vapor, as universidades estão funcionando plenamente, mas até quando? Né? Até quando a exaustão, a falta de esperança, de expectativa vai manter essas pessoas no pique que elas estão? Sabemos que temos pessoas extremamente valorosas, mas o Odir falou aqui há pouco de fuga de cérebros do país. A gente já experimenta isso nas universidades brasileiras, né? Recentemente, num concurso aqui do Instituto de Física, com uma quantidade muito grande de candidatos, a pessoa que passou em primeiro lugar recebeu uma oferta e foi para os Emirados Árabes e deixou a ciência brasileira, uma pessoa estratégica aqui no nosso planejamento da ciência aqui na Universidade Federal de Goiás. Isso se repete em todo o país. E eu queria agregar mais uma questão que é fundamental. O país vive uma encruzilhada do ponto de vista demográfico. Eu tenho repetido muito isso. Se nós não investirmos em ciência e tecnologia e também em educação, e aí eu não posso deixar de dizer que estamos ali do outro lado. Eu estava na reunião da diretoria da Andit discutindo um corte de 17,5% no orçamento das universidades, que inviabiliza o funcionamento das universidades nesse ano de 2021. Inviabiliza completamente um orçamento já estrangulado.
E com isso tudo, nós temos uma quantidade decrescente de jovens que, se a gente não investir agora para construir a nação que a gente acredita, amanhã será tarde. Então, fortalecer essa luta pela derrubada dos vetos do FNDCT é estratégico para a ciência, é estratégico para o país e, sem dúvida nenhuma, é estratégico para a gente construir a nação que a gente acredita com justiça social. Então, parabéns aí à iniciativa pela Ciência e Tecnologia do Parlamento, sob a liderança do Celso Pancera e de todos que fazem parte desse movimento. E eu acredito muito que os nossos parlamentares serão sensíveis a tudo isso que está sendo construído aqui. E eu passo a palavra para o Rafael Pontes, que dará sequência nas falas de agora. Muito obrigado. Bom dia a todos. Parabenizar o evento. Não sei se já estão me ouvindo, né? Então, parabenizar a todos pelo evento, em nome do Celso. Acho que é um momento importante para a ciência brasileira, para a inovação e para a tecnologia. E dizer que, em nome do Conselho de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, essa pauta é fundamental para que a gente tenha no debate a regionalização das questões da ciência e tecnologia que alcance, de fato, todos os estados. Os vetos que foram impostos e a não aprovação integral do projeto, ela inviabiliza que a gente alcance a ciência em todos os estados brasileiros. Isso deve ser uma luta de todos nós. Muitos dos estados, e eu falo também pela Amazônia, não possuem fundos estaduais, não possuem garantia de recursos estaduais, então também dependemos de um fundo que possa atender os nossos anseios dentro dos estados. Então, fazer ciência sem recurso é impossível. O Brasil passa, como o mundo, por uma enorme dificuldade de conseguir viabilizar o desenvolvimento científico e tecnológico, e, com isso, a luta precisa ser de todos nós. A gente precisa se unir, lutar junto com as nossas bancadas parlamentares para que a gente consiga, de fato, avançar e aprovar esse projeto em nome de todos os brasileiros, que não só pela questão de saúde, mas de todo o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do país, dependemos desta garantia de recursos através do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, falo em nome do Conselho de Secretários, é uma luta, é uma bandeira que todos nós estamos levantando junto aos nossos parlamentares, e, com isso, tenho certeza que, com este recurso, a gente vai conseguir desenvolver o potencial de cada região, desenvolver as oportunidades em cada região do nosso país, e, com isso, promover esse desenvolvimento científico, tecnológico e social. É impossível que a gente priorize áreas, tanto na política, quando a gente fala de fundos, outros fundos que financiam outros setores da nação, que a gente tenha uma enorme dificuldade de passar um ano tão importante, que a ciência se mostrou tão importante para o país, ter que ficar lutando por derrubada de vetos para a ciência, para a tecnologia, como já aconteceu também com o caso do Fundeb, ter uma luta nacional para a garantia do fundo. Então, é prioritário que toda a população se envolva, né? Alguns falaram, inclusive, de mobilizar famílias. É isso mesmo, mobilizar famílias para que a gente possa promover o desenvolvimento. E agora eu passo a palavra para a Helena para encerrar o evento. Obrigada, Rafael. Para mim, eu estou muito emocionada, é uma honra estar fazendo as palavras finais desse evento. Eu quero agradecer a cada um dos participantes, a todas e todos, a cada uma das entidades, e, em especial, ao nosso, uma vez ministro, é sempre ministro, então, ao nosso ministro Celso Pancera, amigo da ciência, da tecnologia, da inovação e da educação. Eu queria trazer algumas palavras, e inicialmente em nome de todos que estão aqui, dar o nosso abraço de solidariedade aos quase ontem 218 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas na Covid. A ciência é fundamental. O valor da ciência ficou claro para todos. Eu não quero ser repetitiva, mas vou trazer alguns dados internacionais.
e de instituições que são respeitadas mundialmente, inclusive neste país. O Fundo Monetário Internacional diz que o apoio, o investimento público é essencial, fundamental para o desenvolvimento das tecnologias inovativas. Tudo isso que eu estou falando pode ser comprovado e quem quiser eu posso dar os links ou enviar os documentos. Os governos, esse mesmo fundo diz que os governos deveriam estar fortemente envolvidos na promoção de pesquisa e desenvolvimento. A União Europeia tem vários trabalhos e um deles se chama o valor da pesquisa. E eles fizeram um cálculo, também está disponível. O investimento público tem um retorno de 3 a 8 vezes do valor aplicado, isso lá na Europa. Eles também afirmam que entre 20% a 75% das inovações não poderiam ter sido desenvolvidas sem o investimento público. Quem investe no início em qualquer nação é o Estado. Outro trabalho que eu quero salientar é do Banco do Desenvolvimento. É o relatório que saiu em 2019, que é sobre o aprendizado. E eu tomei a liberdade também de traduzir como eles colocam. Os alunos de hoje serão os cidadãos líderes, trabalhadores e pais do amanhã. Portanto, uma boa educação é um investimento com benefícios duradouros. Assim, nós estamos aqui não pedindo, esse evento não é para pedir aumento de salário. Esse evento é para pedir condições de trabalhar mais pela nação brasileira, condições de promover o que nós queremos, que é o desenvolvimento social, que gerará o desenvolvimento econômico e sustentável. Então, o que nós estamos aqui fazendo é pedir para darem condições da linha de formação que começa na educação, vai para a ciência, para a tecnologia e chega na inovação. Estamos todos aqui juntos, profissionais da educação até a indústria brasileira. E se os senhores olharem, a perda não foi verdadeira o que foi dito em relação à Ford. Há muitos dos funcionários que estão sendo demitidos eram altamente qualificados. Então, a saída da Ford daqui e ida para outros países da América Latina tem que ser realmente olhada com cuidado. O que o nosso país está perdendo? E estão esquecendo, e vou encerrar, que mesmo para a agricultura, a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais. Para a mineração, são fundamentais. E por aí afora. Então, vamos todas as nossas famílias, amigos, todos assinar. A última vez que eu olhei, nós já estávamos em quase 6.000 assinaturas. Quando começou esse evento, estávamos em 2.000. Então, vamos conseguir 1 milhão de assinaturas, mostrando que a sociedade brasileira quer a derrubada dos vetos do FNDCT, a Lei Complementar 177, que reflete o que o Congresso determinou. O Congresso disse que queria isso. E, infelizmente, o Executivo foi mal liderado. Todos juntos pelo Brasil, todos juntos assinando
assinando abaixo assinado soa esquisito, mas não tem outra forma de dizer. Agradecer a todos, em especial ao nosso líder do ICTP, que é a Iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento. Obrigada a todos e todos. Muito obrigada.